Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho andado nas ruas e visto uma coisa, ontem eu comentava com minha esposa, a indiferença de muita gente, a passividade de muitas pessoas, até mesmo o desânimo de muitas pessoas. Você hoje e eu, nós vivemos aqui no Brasil, vivemos um quadro bastante complicado na área política. De um lado, nós temos alguém que fala de Deus, pátria, família e liberdade. Do outro lado, nós temos alguém que, rindo da nossa cara e debochando, diz: qual é o problema de uma pessoa, que sai da sua casa e vai roubar um celular para poder tomar apenas uma cervejinha? Ou seja, ele vai tomar algo que é fruto do seu trabalho, porque você é um trabalhador, sendo evangélico, cristão ou não, você que sai de casa, você que paga seus impostos, você que pega seu ônibus, ou então você que vai para a sua empresa, e talvez venha essa pessoa, toma isso de você de forma violenta, fruto do seu trabalho, e aí você tem um candidato à presidência da República que quer governar sobre o teu país e diz que isso não tem problema, é só para tomar uma cervejinha. Isso quando não tira a vida de um ente querido seu, como talvez você esteja assistindo e conheça alguém que aconteceu isso. Eu estou falando de um celular. Isso não é quando rouba seu carro, rouba sua carteira, quando entra na sua casa, como eu já passei algumas vezes por isso. E aí você vê um candidato à presidência falar isso e você pensa: meu Deus, como eu posso? Você tem que parar e refletir: como é que eu posso apoiar, dar o meu voto, digitar o número dessa pessoa ali na hora de votar? Eu, como uma pessoa de bem, como você é uma pessoa do bem, você que é um trabalhador, você que é esforçado, certamente você não aceitaria isso. Como você pode aceitar como um presídio comemora quando alguém desse tipo está passando à frente numa votação? O que você está aqui do lado de fora, que trabalha, que se esforça, que lutou para conquistar seu carro, sua casa, que compra a sua roupa, que Deus te abençoa para você poder realmente fazer essas coisas e dar o melhor que você pode para os seus filhos, que estão esperando em casa, dá lá um prato de comida, um biscoito, um iogurte, enfim. E aí você vê alguém debochar disso. Queridos, você não pode ser indiferente a isso. Você não pode deixar isso de lado. Você não pode deixar passar isso. Sabe? Até o judiciário pode aceitar isso em alguns casos. Agora, eu e você, dessa vez, fomos colocados como juízes. Sim, como juízes dessa situação. Nós é que vamos determinar, nós é que vamos escolher. Então, deixa eu lhe falar algo muito importante. Talvez você que anda um pouco desanimado, você que está pensando: já está perdido, não tem jeito. Quem disse que está perdido? Deixa eu ler um texto da palavra de Deus para você. Aí eu falo a você, sendo cristão ou não, se você quiser ouvir, escute com atenção. Ezequiel 17, 24. Eu li esse versículo hoje pela manhã. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu, o Senhor, resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Nós, quando começamos a receber várias informações que tentam nos desanimar, e essas informações tentam paralisar tudo na sua vida. Às vezes uma faculdade, às vezes o seu relacionamento familiar. São notícias que vêm tentando desanimar você ou torná-lo indiferente às situações que estão passando. Nós somos aqueles que vencemos. Quem é que vence? Vence aquele que persevera. Se você quer conquistar uma faculdade, você tem que perseverar. Se você quer conquistar algo do bem, você tem que lutar. Você já percebeu que tudo que você coloca a mão para fazer, que é do bem, coisa boa, sempre na mesma hora se levanta um exército contra você? Você já percebeu quando você diz assim: eu vou abrir uma empresa assim, assim, assado? Já vem alguém dizer para você: e não vai dar certo, que fulano não deu certo, que eu não dei certo com isso nessa situação, e aí você começa a desanimar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos ter muitas notícias ruins de muitas coisas. Nós não somos aqui pessoas que estamos defendendo A ou B. Nós defendemos uma ideia. Eu sou um cristão, eu sou servo de Deus. Você pode ser um cristão ou não. Você pode ser uma pessoa de bem. Então nós defendemos uma ideia. Todos nós, sendo cristãos ou não, podemos dizer que nós confiamos em Deus, amamos a nossa pátria, amamos a nossa família e amamos a nossa liberdade. Se há alguém que defende essas ideias, certamente é do lado dessa pessoa que eu ficarei. Se ele deu prova disso, é ao lado dessa pessoa que eu ficarei. Se do outro lado, como falei no início desse vídeo, está apoiando alguém
que sai de casa, que não trabalhou, que não se esforçou, que simplesmente dormiu até tarde, levantou-se, colocou uma arma debaixo do braço, né? Não uma Bíblia, não uma quentinha para poder trabalhar, né? Não uma marmita, não. Colocou uma arma na cinta e saiu para pegar aquilo que você fez e se esforçou tanto para conquistar e depois debocha de você. Eu sei que Deus pode mudar qualquer circunstância. Eu creio nisso. Se Ele quiser, Ele muda. Ele é Deus. E então, deixa eu lhe dizer, independente do resultado final dessas eleições no dia 30, como nós vamos saber à noite, eu tenho a convicção de que fiz todo o possível para pregar o bem, para anunciar aquilo que é o bem. O resultado está nas mãos de cada um de nós. E a vontade é permissiva, é de Deus, é a vontade permissiva do Senhor. Não é que seja a vontade de Deus, é a vontade permissiva. Ele está nos dando a liberdade de fazermos uma escolha. Por isso que nós não seguimos a Deus por uma imposição, nós servimos a Deus por uma escolha. Eu escolhi ter Deus como meu Senhor e meu Salvador na pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse momento, nessa nação que eu e você vivemos, nós temos que pensar, é o bem contra o mal. Você escolhe. Então, de um lado, nós temos alguém debochando da nossa cara e dizendo, é só roubar o celular para tomar uma cervejinha. E tantas outras coisas que nós estamos vendo. E do outro lado, nós temos alguém dizendo, Deus, pátria, família e liberdade. Que nenhum dos dois são perfeitos, ok? O perfeito, eu sempre digo isso, nós já encontramos, chama Jesus Cristo e já habita em nós. Então, eu quero convidar você, uma pessoa de bem, uma pessoa séria. Hoje, nós somos os juízes diante de tudo aquilo que nós estamos assistindo. Porque quando eu apertar aqueles números ali naquela urna, que Deus o sabe como aquilo é controlado, pelo menos farei a minha parte. Àquele momento, eu sou o juiz dessas pessoas. Eu farei a minha escolha. Então, convido você, você que é do bem, você que é do bem, vamos lutar. Se depender de mim, queridos, PT nunca mais. É por isso que eu voto e apoio Bolsonaro para a reeleição, número 22. Eu não sou bolsonarista não, tá bom? Eu não sou bolsonarista. Eu defendo os mesmos preceitos, Deus, pátria, família e liberdade. E é isso que eu desejo para os meus netos, para os meus filhos e meus netos e para outras gerações. Que Deus abençoe sua vida e que você reflita sobre isso e faça uma escolha. E não desanime, siga em frente. Nós lemos aqui um texto que Deus muda qualquer circunstância. Ele faz o alto, pega o alto e coloca lá embaixo. Ele pega quem está lá embaixo e coloca lá no alto. Ele seca o que está verde e pega o que está seco e torna a florescer. Esse é o meu Deus. Então, como eu disse, independente do resultado, Ele continuará sendo o meu Deus. Amém? Deus te abençoe.